vocês? Começando aqui o 18º episódio da sessão temática com dois bitcoinheiros que eu gosto de pensar que já posso chamar de amigos, assim, que eu já conheci na vida real algumas vezes, que já trocamos ideia de várias nerdices que não tem nada a ver com Bitcoin, assim, indicação de livro de ficção científica, de física, e são duas pessoas que a gente conhece até que pouco na bolha como duas pessoas, porque eles têm uma loja de roupas, mercadorias, quadros, coisas de Bitcoin no geral, que é o pessoal da Refúgio Bitcoin. É o Vitor e a Iana. Então vou começar esse episódio pedindo para os dois contarem a história, tipo, quem são vocês, como vocês se conheceram e, sei lá, qual é a história de vocês antes de entrar no Bitcoin? Bom, oi galera. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre mim, como eu conheci o Bitcoin, que tem um pouco a ver com a loja e com o Vitor, e depois o Vitor pode falar um pouco sobre ele. Mas eu era estudante no interior de no interior de São Paulo, e acabei conhecendo o Vitor, cidade pequena. A gente se conhece de longa data, e o Vitor é o grande evangelizador, né? Ele redipila muitas pessoas ao redor dele. Então, depois de alguns anos, ele acabou me redipilando. Nunca tive nenhum posicionamento político definido e também não tinha um envolvimento muito com o mercado financeiro, nem com tecnologias de moedas, e foi o Vitor que me apresentou tudo isso. E depois que ele me apresentou tudo isso, fui redipilada. Eu estava abrindo mão de um e-commerce que eu tinha. E eu sempre estudei bastante sobre infoproduto, e-commerce, sobre vender na internet. Então, eu sempre quis desenvolver algo legal na internet. E como eu tinha estudado bastante para eu desenvolver no e-commerce que eu tinha, quando eu resolvi fechar o meu e-commerce para focar na minha profissão, eu fiquei com um gostinho, além do gostinho de quero mais, né, de continuar as várias coisas que eu tinha estudado, também fiquei com gostinho de fazer alguma coisa, um gostinho de fazer alguma coisa relacionada ao Bitcoin. E como eu conhecia o Vitor, né, era uma das poucas pessoas que eu conhecia, então pensei em fazer algo com ele, mas ele sempre muito limitado, né, não podia, e depois de alguns anos eu pensando na ideia, voltando para ele, né, sem fazer alguma coisa relacionada a conteúdo, mas tranquilo mesmo no produtor de conteúdo, porque o Vitor, ele é muito bom, né, para falar, ele tem, além de um conhecimento absurdo, ele tem uma didática muito legal para falar sobre os temas que ele gosta e conhece, mas ele nunca pôde se comprometer com isso, mas um dia ele virou para mim e falou: "Bom, tem um quadro que eu sempre quis ter, faz um para mim, se enrolar, você vende para você, você vê, você vende, você vê, você vender depois". E esse quadro é o The Times, né? Um quadro muito conhecido, eu diria que o quadro mais famoso na comunidade, né? E depois, daí depois minha cabeça fez o boom, eu falei, não, já vou montar uma marca, já vou pensar em outros produtos. Realmente queria continuar trabalhando com e-commerce e fazer alguma coisa relacionada ao Bitcoin. E foi quando tudo começou, então a Refúgio eu faço tudo, né? Tudo mesmo, a parte de operação e tal. E o Vitor, ele é aí um investidor e um mentor de algumas coisas mais técnicas em alguns momentos. E é isso. Bom, Leta, primeiro, obrigado aí pelo convite, e também obrigado pela indicação do livro que você falou de ficção científica. Eu terminei nesse fim de semana o segundo livro lá da série do Jurassic Park, super bacana, e recomendo aí para quem se interessa por esse tema também. Falando um pouco de como eu conheci o Bitcoin, né? Hoje eu trabalho no mercado financeiro, mas eu conheci o Bitcoin antes de conhecer o mercado financeiro tradicional, o Legacy.
Foi lá em 2015, eu estava empreendendo com algumas coisas de tecnologia. Eu não me lembro exatamente como que eu tive esse primeiro contato, eu imagino que tenha sido algum artigo postado no Hacker News, que era um lugar que eu costumava acompanhar, né, as novidades, e aí eu cheguei no paper do Satoshi, e eu já tinha ouvido falar de Bitcoin antes disso, mas é igual quando todo mundo ouviu falar e não teve tempo de ir atrás, né? E lá em 2015, eu de fato quis olhar o que era isso, fui direto na fonte. Como eu me formei em engenharia física, eu era bem acostumado a ler papers, né, científicos, então fui ler a fonte, o paper do Bitcoin, e me surpreendeu muito quão simples ele era e a solução que ele encontrou para esse problema gigantesco no mundo. Então, foi quando minha mente abriu e eu já caí de cabeça. E aí, desde então, eu venho acompanhando, né, o desenrolar, acompanhei muito de perto lá a guerra dos forks, né, do Bitcoin. Nem lembro mais os forks que o pessoal quis fazer na época. No final, acabou virando Bitcoin Cash, mas um tempo depois, né, e foi, acho que, também o momento mais assustador da história, pelo menos que eu vivenciei, porque realmente a comunidade estava muito dividida e era uma dúvida grande se, de fato, ele seria socialmente escalável nesse sentido, né? Porque se tivesse um fork muito dividido no meio ali, depois talvez tivesse outro e mais outro, né? Talvez realmente essa ideia não funcionasse na prática, mas felizmente funcionou, né? Chegamos num consenso. E falando agora, né, de quando a gente começou a loja, para mim teve dois motivadores. Um que a Iana comentou, eu queria muito aquele quadro com o jornal, só que esse tipo de coisa dá muito trabalho se você vai fazer uma unidade só para você, né, e também produção, normalmente o pessoal faz lote mínimo. Então, foi a primeira ideia, assim, de, putz, será que não vale a pena fazer um para mim, mas os outros a mais vender para as outras pessoas que também devem querer isso igual eu quero? E a outra coisa foi que eu estava querendo buscar uma forma de conseguir Bitcoin sem KYC, e a melhor forma é você conseguir Bitcoin em troca de produtos e serviços, né? Então, se eu pudesse investir nessa loja, colocar meu Fiat para comprar estoque e isso virasse Bitcoin depois com a receita, mesmo que eu não tivesse lucro, eu estaria tendo a vantagem de anonimizar o meu dinheiro, né? Então, aí juntou essas duas coisas com a Iana, que já tinha experiência fazendo e-commerce, tinha essa vontade e já estava red pilada, e assim que nasceu a Refúgio. Cara, deixa eu voltar um pouco até além de antes de falar da Refúgio. Como foi esse processo de Red Pilar, Iana? Porque você conheceu antes. E, no fundo, então, talvez você tenha concretizado o sonho de muitos dos bitcoinheiros, que é, sei lá, conseguir ter alguém para você trocar ideia no dia a dia sem ser por um avatar no mundo digital, mas, sabe, uma pessoa de carne e osso do seu lado que você pode realmente conversar do Bitcoin, e ela tá pensando a respeito e batendo e voltando, assim, você não tá jogando paredão que você joga a bola na parede e ela bate e cai, assim. Como foi esse processo? Ah, legal. Antigamente, né, quem tá mais tempo aí no Bitcoin sabe que era muito diferente de hoje, né? Hoje todo mundo conhece várias pessoas que compram Bitcoin, mesmo que não acreditem profundamente, não entendam bastante, tem muita gente que compra, né? Mas lá em 2015 era muito difícil você conhecer alguém que tivesse comprado Bitcoin, que até que soubesse o que era, já tivesse ouvido falar, né? Então era um mundo bem, bem solitário. Com a Iana, eu sempre comentei de Bitcoin com ela, mas ela no começo achava que eu era maluco, né? Que eu falava que toda a minha economia era Bitcoin, e não só ela, né? Minha família também sempre se preocupou muito. Meus pais falavam: Vitor, não coloca todos os ovos na mesma cesta, se um dia esse negócio não der certo, você vai entrar em depressão, né? E aí eu acho que teve um pouco ali, né, daquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas também teve a tecnologia de number go up, né? Então, acho que conforme o preço foi subindo nesse período, o pessoal que me achava maluco começou a reconsiderar quem que estava certo, né? E eu acho que essas duas coisas contribuíram para serem red pilados.
Eu vou falar aqui da minha parte, eu acho que até uma coisa legal para a gente conversar, porque que nem o Explica falou, né, tem muitas pessoas que tentam retipilar as pessoas e se tem um pouco angustiado que vê as coisas não acontecendo, mas o Vitor começou a falar de Bitcoin para mim há mais de 6 anos, e eu demorei alguns anos até para entender. Mas uma coisa que eu vi, e ele era realmente a única pessoa que falava sobre isso para mim, e o Vitor sempre foi uma grande referência para mim, né? Uma pessoa que eu via que eu admirava muito, tinha como uma pessoa muito inteligente, muito bem desenvolvida de todas as formas, e eu tendia a acreditar em tudo que ele me falava, né? Mas em relação ao Bitcoin, eu ficava de uma certa forma insegura, porque, poxa, você falar sobre Bitcoin para uma pessoa que eu nunca investi o meu dinheiro, né? Eu nunca fiz nenhum tipo de investimento além do o meu e-commerce, que eu investia meu dinheiro lá, e do Bitcoin. Então, eu era uma pessoa, tipo assim, meio difícil, né, para entender aquela linguagem que estava sendo falada. Mas foi com muitos anos eu vendo ele insistindo naquilo e eu vendo ele acreditar naquilo cada vez mais e ele me indicar alguns textos, algumas coisas, mas eu vejo que um ponto principal que eu estou vendo de como que foi importante para ele me retipilar e algumas pessoas ao redor dele e hoje também ao meu redor que eu vejo, é a persistência, porque as pessoas veem você, tipo assim, faz 1, 2, 3, 4 anos que você tá ali falando de Bitcoin, tá ali tentando retipilar as pessoas ao seu redor, a sua família, e você não vê muito efeito, mas eu acredito que com alguns anos, as pessoas com tanto o Bitcoin ele vai dar uma aumentada de preço, né? Ele vai ter aquela volatilidade, mas em 4, 5 anos, 3 anos já vai ter um aumento praticamente considerável, a maioria das vezes, e você, assim, pelo exemplo, sabe? Eu vejo que é uma coisa que funcionou muito comigo, o exemplo do Vitor tá ali tantos anos acreditando nisso, e também a subida do preço durante esses anos. Um livro que foi muito importante para eu entender, assim, que simplesmente tipo, ele vinha há muitos anos falando, mas só que com esse livro eu simplesmente, tipo, depois desse livro eu redpilei total, foi o Indivíduo Soberano. Então, eu acho que funciona, é mais fácil funcionar assim, pelo exemplo, pela persistência e com o passar de 3, 4 anos, assim, se com 3, 4 anos o teu cônjuge, os teus amigos e tua família não retipilar com o teu exemplo de ver ali há 4 anos acreditando naquilo, eu acho que pode abrir mão e nem tentar mais, assim, é porque realmente não vai. E aí, Ana até hoje fica brava comigo, achando que eu não insisti o suficiente para redipilar ela mais cedo, porque eu, de fato, não fico impondo isso muito nas pessoas, né? Eu falo que eu acho interessante, mas quando eu vejo que a pessoa não se interessa, não é um assunto que eu empurro, né? Então, aí, Ana acha que se eu tivesse sido um pouco mais incisivo, talvez ela tivesse ganhado aí alguns anos a mais de sets baratos. Não, eu não acho que faltou só você ser mais incisivo. Eu acho que faltou algumas coisas chaves para você me falar, porque tipo, quando você chegou com o indivíduo soberano e você chegou explicando mais de forma assim histórica e social e econômica, foi quando entrou mais as coisas para mim, foi quando fez mais sentido para mim. Enquanto você vinha só com você tem que comprar Bitcoin, você tem que poupar dinheiro e tal, eu não via muito sentido e não via aquilo muito concreto. Então, eu acho que também faltava, assim, um pouco de outros lados, assim, porque eu acho que o Vitor ele acaba sendo mais, sei lá, direto e ele também vê as coisas muito pela forma da tecnologia. Então, quando ele via me explicar a tecnologia, é mesmo que explicar nada, eu não entendia. Entendeu? Então, e também quando ele vinha me falar sobre questão de poupar, eu nunca tinha poupado dessa forma. Então, eu não acho que não faltou só tanta decisão, faltou algumas coisinhas a mais. Mas enfim, foi, uma hora foi. Antes tarde do que nunca. Não, o que vocês estão falando, assim, eu concordo totalmente, faz muito sentido. Que, primeiro, tipo, óbvio que as pessoas sempre vêm com o próprio viés e o Bitcoin é tão complexo, né, tão completo que sempre tem um ponto que a pessoa prefere, aí tem pessoas que vão pela tecnologia, pessoas que vão pelo libertarianismo, pessoas que vão, não sei, no futuro mais por essa questão da energia também. E sempre tem um caminho diferente para compreensão, né? Mas uma coisa que eu reparo é que geralmente são os libertários que escutaram o Daniel Fraga e eles que compraram primeiro, assim, tipo, mesmo nos bitcoinheiros mais antigos, assim, do realmente começo.
E para mim isso é por um motivo. É um motivo que eles já estavam mais aptos a ver o problema. E isso que você estava contando de ver o contexto macro, no fundo é isso, é entender o problema, né? E o Bitcoin, ele nada mais é do que uma solução. Ele é uma solução para alguma coisa. Se você não entende o que é essa coisa, você não precisa da solução. Então, tipo, eu acho que eu concordo inteiramente com o que vocês estão falando e faz total sentido para mim, assim. Tipo, sempre foi um ponto de reflexão meu, assim, e sempre achei que muito do discurso do bitcoinheiro para converter alguém é errado e não, quer dizer, não é errado, mas sabe, não é colocado de uma maneira estratégica para aumentar o potencial de conversão, porque não caracteriza o problema em primeiro lugar para depois caracterizar a resposta a esse problema. Tipo, o Bitcoin é uma ferramenta, ele é uma solução tecnológica a um problema. Como qualquer startup, precisa ter a adesão ao mercado, né? O Product Market Fit. Tem isso porque está solucionando uma dor. Essa dor é o problema. Se a gente não explicar para a pessoa que ela tem essa dor, meio que não adianta, né? Eu acho que vale bem a pena, assim, antes de você ir tentar respirar uma pessoa que você gosta e tal, você tentar ver quais são os pontos que você vai conseguir adentrar, assim, nela. Porque, tipo, tecnologia para mim não era um problema, eu nunca fui ligada em tecnologia. Investimento para mim também não, porque eu também nem tinha como investir e poupar nada, porque eu investia do meu próprio bolso, no meu e-commerce, e investir em e-commerce em qualquer tipo de, empreendimento não é tão fácil assim, não sobra nada. É uma coisa até que a gente pode conversar depois sobre o tipo de negócio e-commerce, que eu acho que é um assunto também bacana para a gente falar, porque algumas pessoas já vieram conversar sobre comigo, eu acho que é um pouco místico, assim, as pessoas meio que pensam que é uma coisa, mas na realidade é outra. Então, acho que vale a pena mesmo, assim, quando você for redipilar, você vê que ponto que você vai conseguir adentrar naquela pessoa. Eu sou mais ligada em desenvolvimento social, humano e tal. Então, quando o indivíduo soberano veio explicando para mim como que o ser humano se desenvolveu, as falhas e as coisas positivas que foram surgindo ao longo do tempo, isso se tornou mais interessante para mim e eu consegui entender mais. Boa, e esse livro é fantástico também, né? Deixar a recomendação para todo mundo, eu acho que até já existe versão em português, mas eu li em inglês e, cara, se não existe ainda a versão em português, leia em inglês se conseguir, aprende inglês e lê, que é um livro que a capacidade dos caras de ver, ter uma visão macro, assim, do o desenrolar da história e não a história só como fotografias isoladas, é muito foda, né? Os caras são realmente fora da curva, assim, na visão. Eu acho que ainda não está traduzido, mas tem alguém trabalhando para traduzir. E o que mais me chama a atenção, porque assim, tem muita teoria que você olha para trás e ela faz sentido, né? Mas é muito fácil você criar teorias para explicar o passado. Agora, o cara em 1997 ter previsto, com o grau de detalhe que ele previu, o surgimento do Bitcoin e até a parte de marketplaces, né? Esse sharing economy, assim, é surpreendente porque prova que o modelo dele, né, tem o backtesting para trás, mas que ele é um excelente preditor para o futuro também. Sim, essa parte, ler sobre o Bitcoin lá, ele chama de e-cash, eu acho, dinheiro digital, não sei, mas é genial. Todas as previsões dele, tipo assim, olhando, é o que você falou, já são 25 anos, é um quarto de século que esse livro foi escrito, numa era que supostamente a tecnologia está exponencial e as tendências acontecem cada vez mais rápido. Então é maravilhoso, assim, as previsões e como ele enxerga o desenrolar desse século e essa transição para um mundo mais descentralizado, né? Tem um pessoal que coloca meio em dúvida, já vi o Seyfedin, acho que falando nisso, o Augusto Simões do Twitter também, essa questão de talvez a tecnologia consiga ser cooptada pelo Estado e aí, tipo, isso permitiria ao Estado evitar a tecnologia gerando essa possibilidade de descentralização. E no fundo isso é China e é tipo. É aquele cenário binário, né? Que ou o Bitcoin vai valer infinito ou ele vai valer zero. Mas se é um cenário binário, não custa nada pôr todo o seu capital intelectual, físico e monetário para fazer trabalhar para o sentido que você acredita no mundo, né?
E sobre isso do Estado, né, cooptar a tecnologia é core para a tese do livro, né, porque ele fala que tem alguns fatores megapolíticos que definem como a sociedade é organizada, né, e fala de um dos fatores que é geografia, outro que é clima, tem até doenças, ele fala isso, né, então hoje pensando no Covid faz bastante sentido, mas ele fala que o principal deles é a tecnologia, e a grande questão é que até a era digital, todas as tecnologias elas diminuíam muito mais o custo de ataque e aumentavam o custo de defesa. E isso era muito bom para o Estado, né, que foi o que fez o Estado, que antes era pequenininho, né, que a gente tinha aquelas cidades-estado, até antes que eram tribos, ter virado as nações-estados que a gente tem hoje, porque realmente a tecnologia, ela conduzia a sociedade nessa direção, né, mas com a revolução digital, a tecnologia começou a ter o papel inverso, ela começou a deixar a defesa muito mais barata que o ataque, né, que a criptografia que torna praticamente gratuito você proteger uma mensagem e quase que é infinitamente caro alguém quebrar essa criptografia para revelar sua mensagem. E aí a grande sacada deles é que isso ia ser feito por dinheiro também. Né? Então, por mais que o Estado use essas tecnologias para tentar se expandir, ela na base torna a defesa mais barata do que o ataque. Então, acaba beneficiando mais o indivíduo do que o Estado, esse tipo de nova tecnologia. Né? Eu acho que é isso que está virando as coisas, mas eu entendo esse receio de que tem algumas tecnologias que de fato estão beneficiando a vigilância do Estado, né? Mas felizmente tem outras que contra-atacam. Eu sou bem otimista em qual vai vencer, mas se você não tiver certo, o cenário realmente é assustador. Eu acho que eu era bem mais pessimista antes do Bitcoin. Hoje em dia eu consigo ter bem mais esperança também. Eu não tenho conhecimento técnico para ter certeza absoluta, porque, sei lá, não entendo nem linha de código direito, assim. Então, eu acredito em várias coisas e é isso, tipo, ou vai dar certo ou vai dar errado. E se vai dar errado, é isso. Tipo, é tão distópico o cenário que nem tem por que ficar modelando por aí esse cenário. É, tipo, que nem levar em conta o apocalipse zumbi. Cara, se acontecer um apocalipse zumbi, você se fudeu. É simples assim.